inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Meu Deus, meu Deus. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu Deus, graças a Deus. Quero mais uma vez dar boas-vindas aos nossos visitantes. Quando estava sendo apresentados os visitantes, eu vi aqui rostinhos tão lindos, tão preciosos. Olha, vou confessar a você, se eu pudesse, meu Deus, eu trazia você para a minha igreja. Eu ia ser seu pastor de qualquer jeito, meu Deus. Não deixe o seu pastor saber disso não, por favor. Meu Deus, graças a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, capítulo 16. Eu estarei falando essa noite sobre a pessoa do Espírito Santo. Meu Deus. O Espírito Santo não é um fogo. O Espírito Santo, ele queima como fogo. O Espírito Santo não é água, não. O Espírito Santo, ele lava, ele limpa como água, ele sacia como água. O Espírito Santo não é um vento, não. O Espírito Santo, ele sopra como vento. O Espírito Santo não é um óleo, não é um azeite, ele unge como azeite. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, E nós queremos, nessa série de mensagens, desde domingo passado, o pastor Rafael pregou sobre o Pentecostes, meu Deus, e nós queremos, nessa série de mensagens, falar hoje sobre o Espírito Santo como pessoa, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E nós vamos começar com o texto da Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 em diante. Você pode acompanhar no seu aplicativo, você pode acompanhar aqui no telão também. Vou pedir a nossa produção para me ajudar. A versão que eu estou usando aqui é a versão revista e corrigida. É a versão que eu gosto mais, eu estou mais acostumado com essa versão. Agora você pode usar a versão que você quiser aqui, a NVI, enfim, tá? Então João capítulo 16, versículo 7, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, é melhor para vocês. Parece que os discípulos não queriam que Jesus voltasse, né? Queriam segurar Jesus, queriam agarrar Jesus. E Jesus disse: olha, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu vos enviarei o Consolador. E quando ele vier, uau, meu Deus, ele vem. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Eu vou repetir essa frase. O príncipe deste mundo é o diabo, viu? O mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo está julgado. 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito, uau! Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém. Eu começo a dizer para você, querido, que o Espírito Santo, ele sempre existiu. O Espírito Santo, ele é antes de todas as coisas. A gente
às vezes tem a tendência de pensar e entender que o Espírito Santo passou a existir no dia do Pentecostes para cá. Pastor Rafael pregou sobre isso domingo passado, sobre o Pentecostes. E a gente pensa que ali apareceu, ali surgiu o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, assim como o Pai, assim como o Filho, o Espírito Santo também sempre existiu. O Espírito Santo também é antes de todas as coisas. A diferença, queridos, é que no Antigo Testamento, e hoje nós vamos ver a pessoa do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a diferença é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não era manifestado, ele não era revelado, assim como a pessoa de Jesus também. Jesus também, no Antigo Testamento, ele não era manifestado, ele não era revelado. Vocês sabiam que a palavra Jesus Cristo não existe no Antigo Testamento? A palavra Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, tanto faz, tá? Só existe no Novo Testamento. Agora, você sabe, claro, que no Antigo Testamento Jesus já existia. Ele é eterno com o Pai. Mas ele não tinha sido revelado. Aí João, no capítulo 1, ele pega ali assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí depois ele fala, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, assim como Jesus, o Espírito Santo também, no Antigo Testamento, ele não era revelado, ele não era manifesto, tá? E dificilmente a gente encontra a expressão Espírito Santo com as duas letras maiúsculas, as duas iniciais maiúsculas. Espírito Santo, dificilmente você encontra no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ele é chamado de a glória de Deus. Então, quando diz a glória de Deus desceu, está falando do Espírito Santo. Quando fala a glória de Deus encheu, está falando do Espírito Santo. É o Espírito Santo que já existia naquela época, mas que não era revelado. Eu costumo ensinar na teologia que o plano de Deus através dos séculos divide-se em 3 grandes etapas que nós chamamos de dispensações. Nós chamamos de dispensação do Pai, dispensação do Filho e dispensação do Espírito Santo. São 3 grandes períodos diferentes. A dispensação do Pai é o Antigo Testamento. Vocês percebam que no Antigo Testamento só fala diretamente, claramente, reveladamente, só fala Deus. Deus curando, Deus salvando, Deus o Pai. Deus curando, Deus salvando, Deus perdoando, Deus fazendo milagres, né? Deus abrindo o mar vermelho, Deus tirando água da rocha, Deus fazendo descer, cair pão do céu, Deus, só Deus. No Antigo Testamento é isso. Quando chega no Novo Testamento, o verbo se fez carne, nós vimos a sua glória, agora é Jesus, agora é Jesus. Percebam isso? Estão comigo? Agora é Jesus curando no Novo Testamento, é Jesus curando, é Jesus salvando, é Jesus perdoando, é Jesus fazendo cair pão do céu. Pão do céu? Sim, ele disse, eu sou o pão vivo de Deus que caiu do céu. É Jesus multiplicando os pães, é Jesus transformando água em vinho, meu Deus, é Jesus fazendo a tempestade acalmar. Então é Jesus salvando, curando, perdoando e libertando. É Jesus. Agora, quando chega aqui em João 16, Jesus pega e diz assim, olha, é necessário que eu vá, que eu volte, que termine essa dispensação do Filho. Porque se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, eu vos enviarei o Consolador. Agora nós estamos na terceira dispensação, é a dispensação do Espírito Santo, é a dispensação da igreja. Isto é muito lindo, queridos.
Jesus fala aqui nesse texto que eu tinha muita coisa, Jesus falando, eu tinha muita coisa para dizer a vocês, mas eu não pude falar para vocês, porque vocês não podiam suportar. A nossa igreja está no ano da maturidade. Eu creio que vocês são maduros para ouvir o que eu vou falar para vocês aqui agora, porque é um ponto polêmico, e eu creio que até muitas pessoas me questionarão na internet depois disso que eu vou falar para você, tá? Jesus, eu não posso falar porque vocês não estão amadurecidos o suficiente, mas essa noite eu vou falar uma coisa para você. Você sabia que nessa dispensação paracletológica que chama, dispensação do Espírito Santo, dispensação da igreja, você sabia que nesse nosso tempo atual, tá? Você pode, meu Deus, prepara aí, hein? Você pode até perdoar pecados. Pastor, isso é heresia, pastor. Jesus disse claramente, ele falou assim, aquele a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aquele a quem retiverdes os pecados, serão retidos. Aquilo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Isso é muito sério, filho. Eu estou falando isso para a igreja hoje, porque nós estamos no tempo da maturidade, e agora nós podemos entender isso. Não é nós não, é o Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo. Uau! Aquilo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Aquilo que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Você já pensou na seriedade disso, filho? Já pensou na responsabilidade disso? Meu Deus, uau! Então, queridos, hoje é o Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo através de nós. Meu Deus, eu sinto uma coisa tão gostosa, tão forte aqui no meu coração, e aqui, meu Deus, correndo aqui como uma água borbulhando aqui, parece que tem uma água borbulhando aqui, uau, uma fonte de água viva nascerá no seu ventre, meu Deus, deixa eu falar, Jesus disse, vocês curarão os enfermos. Já pensou nisso? Vocês curarão os enfermos, vocês expulsarão os demônios, vocês falarão em novas línguas, e se alguém der alguma coisa mortífera para vocês, não vai fazer dano algum, e em meu nome vocês porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Coloque a mão para o céu e diga, eu recebo, Senhor. É o Espírito Santo revelado. Diga, Espírito Santo revelado. Uau. Mas como eu disse para você, o Espírito Santo, ele sempre existiu. Sempre existiu. Desde o começo, antes de todas as coisas. Vocês querem ver? O primeiro versículo da Bíblia, o versículo número 1 da Bíblia, Gênesis 1, diz assim, no princípio, quer dizer, antes de todas as coisas, criou Deus. Você sabia que aquela palavra Deus ali, é a palavra Elohim, que nós falamos normalmente Elohim, tá? E Elohim é Deus no plural. Complicado, né? No princípio criou Deus, e ali está Deus no plural. Por que nós não entenderíamos isso no passado? Hoje nós entendemos, porque ali estavam o quê? As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Uau, meu Deus, o Espírito Santo é desde o início. O Espírito Santo sempre existiu. Quando Jesus foi batizado nas águas, ali estavam as três pessoas também. Estava Jesus lá no Rio Jordão sendo batizado.
Estava o Espírito Santo vindo sobre ele em forma de uma pomba. O Espírito Santo não é pomba, não, não, não. Ali estava sendo representado uma tipologia, uma simbologia. O Espírito Santo vindo sobre Jesus como uma pomba, e a voz do Pai dizendo, você lembra? Este, pode falar comigo? É o meu filho amado, em quem me comprazo. Meu Deus, ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus morreu, pregado na cruz do Calvário, você lembra-se a última frase que saiu dos lábios de Jesus? Lembra-se? Jesus estava pregado, dizendo, rendendo o seu espírito, ele disse, Eloi, Elohim. Olha a mesma palavra lá de Gênesis. Ei, está consumado. Uau! A mesma palavra, no princípio criou Deus, Elohim. E agora Jesus pregado na cruz do Calvário, não foi por acaso. Ele disse, Elohim, Elohim, Deus meu, por que me desamparaste? Então, a primeira consideração que eu passo para você, sobre a pessoa do Espírito Santo. Estamos falando, mantenha o foco, não perca o foco. Vamos caminhar juntos aqui. Quantos estão comigo aqui? Amém? Tá? Então vamos manter o foco. Estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. A primeira consideração que eu trouxe para você sobre a pessoa do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele sempre existiu. Que ele é antes de todas as coisas. Que ele é desde o princípio. Que ele criou com Deus o Pai e o Filho todas as coisas. O Espírito Santo antes de todas as coisas. A segunda consideração que eu passo para você sobre a pessoa do Espírito Santo é que o Espírito Santo não é estático, ele não é parado, e eu amo demais isso aqui. O Espírito Santo, ele se move, se move em você. Meu Deus, coloque a sua mão para o céu agora, diga Espírito Santo, se move. Diga, se move. Diga, se move. Meu Deus. Meu Deus. O profeta Ezequiel, ele viu o Espírito Santo em uma visão extraordinária. E era uma roda de fogo. Quando eu falo de roda, isso aí já nos leva a entender que roda é algo que se move. Uma roda não é para ficar parada, uma roda é para se mover. Meu Deus, ele via uma roda de fogo naquela hora, e a Bíblia diz que aquela roda de fogo, ela estava cravejada de olhos, uma roda de fogo cheia de olhos, por dentro e por fora. Você entende? O Espírito Santo vê todas as coisas. Uau! Quando você olha para um lado, olha para o outro, e você pensa, não tem ninguém aqui, não tem ninguém me vendo, não. Deixa eu falar uma coisa, o Espírito Santo é uma roda que se move, e ele vê todas as coisas. Davi entendia bem isso. Depois de muitas lutas e muitos problemas e falhas e quedas, ele entendeu bem isso, e lá no Salmo 139, ele fala assim, para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Não adianta, eu não posso me esconder do teu Espírito. O Espírito Santo se move. Quando Moisés, ele fez o tabernáculo, e eu amo demais isso aqui, eu já falei isso.
Quando Moisés, ele fez o tabernáculo, ele construiu o tabernáculo. Eu amo isso aqui porque, meu Deus, é porque hoje nós entendemos que nós somos tabernáculos do Espírito Santo. Tabernáculos, casa, morada, templo. Amém, amém. Morada, amém, amém. Casa, amém. Templo, amém. Mas o que eu gosto mais é quando diz que é tabernáculo. Qual a diferença, a grande diferença do tabernáculo para o templo? A grande diferença, o tabernáculo era o templo, igualzinho ao templo de Salomão. A grande diferença é que o tabernáculo, ele se... Me ajuda, por favor, me ajuda. O tabernáculo, ele se move. Ele se movia. É por isso que nós somos templos e tabernáculos do Espírito Santo. É porque nós nos movemos e o Espírito Santo, ele se move em nós. Eu quero que você adore ao Senhor, por favor, solta a sua adoração. Você saiu do Firefox, não deixa o fogo se apagar, abra a sua boca, glorifique a Deus, dê glória a Deus, dê aleluia, dê amém, fale em mistérios com Deus. O Espírito Santo está se movendo agora. Quando Moisés terminou a construção do tabernáculo, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo, está falando do Espírito Santo. Meu Deus. E aí, queridos, meu Deus, diz a Bíblia aqui no versículo Êxodo 40, 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ele e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Eu vou repetir 3 vezes, coloque a sua mão para o céu. A glória do Senhor enchia o tabernáculo, a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Diga comigo, a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Agora diga assim, com a mão para o céu, por favor, é um ato profético. Diga, a glória do Senhor enchia. Agora coloque a mão no seu coração e diga, o tabernáculo, oh meu Deus, isso é profético, filho. Ei, meu Deus. E aí, eu estou falando que o Espírito Santo, ele se movia. E aí diz a Bíblia, que aquela coluna estava sobre o tabernáculo. De dia era uma coluna de nuvem, de noite era uma coluna de fogo. E quando aquela coluna de nuvem, quando aquela coluna de fogo, ela se movia, e a coluna de nuvem e a coluna de fogo movia para frente, Israel andava para frente. E a coluna de nuvem, a coluna de fogo movia para a direita, Israel ia para a direita. Movia para a esquerda, Israel ia para a esquerda. Movia para frente, Israel ia para frente. E a coluna de nuvem parava, Israel parava. Será que isso te ensina alguma coisa? Jesus disse, o Espírito Santo, ele vos guiará, em toda a verdade, para a frente e para trás, para a direita e para a esquerda. Nesta noite eu venho te dizer, meu filho, a coluna de nuvem está sobre o tabernáculo, a coluna de nuvem e de fogo está sobre você, e ela te guia. Deixe-se ser guiado pelo Espírito Santo, meu filho, por favor. Ei, coisas terríveis não teriam acontecido na sua vida
Se você fosse guiado pelo Espírito Santo, o seu casamento não teria acabado. Você não teria caído em pecado, em adultério, em fornicação, se você estivesse sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando a nuvem te guiar para frente, vá para frente. Quando a nuvem parar, para. Ei! O Espírito Santo, coloque a mão para o céu. O Espírito Santo vos guiará. O Espírito Santo vos guiará. O Espírito Santo vos guiará. Receba com glória, receba com louvor, receba com adoração ao Senhor Jesus. Ele se move. Ele se move. Meu Deus. Meu Deus. Uau. Quando Salomão edificou a casa do Senhor, o templo, lá em Crônicas 7, dos versículos 1, 2 e 3, segundo o livro de Crônicas, você pode abrir, dá para nós vermos aqui, desses versículos 1 e 2, diz aqui, finalzinho do versículo 1, diz assim: a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Uau, meu Deus, meu Deus. E louvava ao final do versículo 3. E louvavam e adoravam ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Espírito Santo encheu o templo, meu Deus. Quando Isaías, todos nós conhecemos, profeta Isaías, foi chamado para o ministério profético, lá em Isaías capítulo 6, eu sei que você conhece, mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo um pouquinho, em Isaías capítulo 6, olha que tremendo, versículos 1, acompanhe aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins, diga comigo serafins, diga serafins. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E nós cantamos isso aqui agora, não foi? Lembra? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ei! E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros. Eu não vou perguntar, mas se eu fosse perguntar quem é homem de lábios impuros aqui, todos nós levantaríamos as nossas mãos. E habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins, diga comigo serafins, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca. E disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso aqui eu não vou nem pregar muito, porque esse aqui é tema para a mensagem de domingo que vem. Creio que será o pastor Rafael que vai ficar com essa coisa linda aqui. E depois da unção, e depois, uau! E depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei eu? E quem há de ir por nós? Então disse eu,
quero ouvir a resposta da igreja. Então disse eu: uau, eis-me aqui, envia-me a mim, meu Deus. Bom, no culto de hoje da manhã, pastor Rodrigo, me ajuda aí, pastor Rodrigo, por favor. Vão rachar isso aí. Hoje eu entrei numa saia justa hoje, porque eu prometi aos irmãos que localizassem, que não vale aqui, Isaías 6, localizassem na Bíblia um outro texto que fala serafins. Diga comigo, serafins. Você sabe que existem 4 hostes, 4 hierarquias de anjos, né? São os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Aí eu dei uma tarefa para os irmãos para localizar na Bíblia um outro texto, claro que não vale Isaías 6, onde está a palavra serafins. Aí eu prometi a ele, que é pastor doido, meu Deus, e pior que a gente não prometendo no púlpito, se a gente falhar fica ruim. Eu prometi a eles que eu pagaria para eles do meu bolso, estou até com a minha carteira aqui, um hambúrguer ali do Fornalha, melhor hambúrguer com uma Coca-Cola. Isso foi no primeiro culto e no segundo culto, tá? Bom, para não ser injusto, eu vou prometer para vocês também. Vocês vão localizar na Bíblia, e não vale esse, claro, Isaías 6, tá? A palavra serafim, em outro texto da Bíblia. Você vai trazer aqui, vai entregar para o pastor Rodrigo, ou para a pastora Eliane ali, e quando você localizar na Bíblia, o outro texto da Bíblia, ou a palavra serafim, tá? Você vai trazer para mim, eu vou pagar hoje, aqui, lá no Fornalha, um hambúrguer para você, com Coca-Cola. Quantos recebe? Dá uma salva, vai lá, você não ficou alegre não, meu filho? Uau, por favor, então diga, eu recebo. Agora vamos para a tarefa. É até o final do culto, não precisa procurar agora não. Depois você procura, porque senão você vai perder a mensagem, tá? Meu Deus, os serafins estavam à volta deles e clamavam, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Eu acho que aqui o terceiro princípio que eu passo para você essa noite, sobre o Espírito Santo. Uau! O Espírito Santo é a certeza. Diga comigo, certeza. Você sabe que fé é a certeza. Fé é a prova. E agora deixa eu encaixar você aqui. O Espírito Santo é a certeza da resposta das suas orações. Então coloque a sua mão para o céu agora, porque nunca mais, depois que você entender isso, nunca mais você será o mesmo, filho. Você passará a andar de glória em glória, de vitória em vitória. Então diga assim, eu tenho certeza. Diga, eu tenho certeza da resposta das minhas orações. Deus responde, meu filho. Deus responde. Deus responde. E o Espírito Santo é a certeza. Ei, a Bíblia chega a chamar ele de penhor. Eu não posso falar sobre isso aqui por causa do nosso tempo só. A Bíblia chega a chamar o Espírito Santo de penhor. Vocês sabem o que é penhor? Que nós temos diversos advogados aqui. Sabe o que é penhor? Penhor é algo que você oferece em garantia. Aquilo é a garantia, tá? E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da resposta das nossas orações. É a garantia da nossa salvação. Aqui lá em Crônicas, volta um pouquinho para Crônicas. Nós vimos lá em Crônicas 7, segundo Crônicas 7, eu mostrei que o Espírito Santo encheu a casa, tá? Aí quando chega, capítulo 7 mesmo, de 2 Crônicas, quando chega no versículo 11, diz assim, e Salomão acabou de edificar a casa do Senhor. Meu Deus, uau! E no versículo 12, ouvi a tua oração e escolhi este lugar. Versículo 13, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ei, isso foi depois que o Espírito Santo veio, a glória do Senhor encheu o templo. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para o meu nome, para que esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Diga comigo: o Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo é a certeza da resposta das minhas orações. Diga de novo: o Espírito Santo é a certeza. Diga: eu não tenho dúvida. Diga: eu tenho certeza. Meu Deus. A quarta consideração que eu botei aqui, parece-me, é o Espírito Santo. Deixa eu falar para você, filho. Nós precisamos do Espírito Santo. Por favor, nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece quando nós estamos fracos. Ou você nunca esteve fraco na vida? Ou você nunca esteve desanimado na vida? Não teve? É o Espírito Santo que nos fortalece quando nós estamos fracos. É o Espírito Santo que nos levanta quando nós estamos caídos. Filhos, nós precisamos, nós dependemos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que nos ensina. É o Espírito Santo que nos capacita. Os reis, nós estamos no Antigo Testamento ainda. Vamos já para o Novo Testamento. Mas os reis e os sacerdotes e os profetas, eles eram ungidos pelo Espírito Santo. E era o Espírito Santo quem os capacitava. Davi, filhos, o rei Davi, você lembra da história? Quando Samuel foi na casa de Jessé, que era o pai de Davi, para ungir o rei, Deus havia dito: vai na casa de Jessé, porque lá eu tenho me provido de um rei. Samuel pegou o seu vaso de azeite e foi para a casa de Jessé. Você conhece essa história? Davi era um menino, Davi era estigmatizado, Davi era menosprezado, era o mais novo. Ele estava lá malhando lá e cuidando das ovelhas. Quando Samuel perguntou: acabaram-se os mancebos? Jessé: acabou. Já tinha passado os irmãos de Davi, os mais altos. Lembra-se o nome dele? Quem lembra? Eliabe, Abinadab, Samar. Eram os mais bonitos, eram os mais formosos. Já tinham passado aí, Jessé. Não tem mais não. Não foi Eliabe, não foi Abinadab, não foi Samar. Não tem mais ninguém não. Tem umzinho aí, mas ele não serve para nada não. Ele é ruivo, ele é de gentil aspecto, ele é pastor, ele está lá. E aí naquela hora, Deus falou através de Samuel. Samuel disse: olha, manda chamar o moço, porque nós não nos assentaremos à mesa até que esse moço apareça. E quando veio Davizinho assim, todo jecazinha, meu Deus do céu, todo sujo, meu Deus, de ovelha, e fedor de ovelha, não sei mais o que. E quando veio Davi assim, todo mundo, naquela hora, o Espírito Santo, diga Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Ei! O Espírito Santo falou com Samuel e disse: esse ungiu. E a Bíblia diz que, aleluia, Samuel pegou um vaso de azeite. O Espírito Santo, ele não é azeite, mas ele unge como um azeite. E ele derramou o azeite sobre Davi naquela hora.
E a Bíblia diz assim: e desde aquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Uau, que coisa tremenda! Quando você vê Davi pegando um leão pela barba, quer pegar? Ninguém pega leão pela barba, não, filho. Ninguém pega. Não. A não ser se ele estiver cheio do Espírito Santo. A não ser se o Espírito Santo o capacitar. Quando você vê Davi matando um urso, quando você vê Davi diante do gigante Golias, com a sua fundazinha assim, ai meu Deus, que coisa feia, que coisa ridícula! Ah, um gigante com 3 metros de altura, ei, um escudo, meu Deus, que pesava não sei quantos ciclos, uma espada desse tamanho assim, a Bíblia diz que o gigante olhou para ele, meu filho, não faça isso, não vem não, não vem não, não vem não, senão eu vou dar sua carne para as aves dos céus. E Davizinho olha para o gigante e diz: olha gigante, tu vens a mim com espadas e com lanças e com escudos, eu porém vou a ti em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Aqui está a diferença, filho. Em nome do Senhor. Diga comigo, em nome de Jesus. Diga assim, em nome de Jesus. Diga, demônio, sai, em nome de Jesus. Diga, pecado, sai, em nome de Jesus. Diga, doença, sai, em nome de Jesus. Agora dá uma salva de palmas para o Senhor. Ei. Agora, o triste, filho, da história é que Davi pecou. E você conhece o pecado de Davi? Não vou falar aqui por causa do tempo. Mas você conhece. Davi, ele pecou com Batseba. Isso, mulher de Urias, né? E ele cometeu um homicídio. E quando ele pecou, o Espírito Santo se entristeceu. E o Espírito Santo, ele se encolheu. E o Espírito Santo, ele se retraiu. E ele saiu. E ele saiu. A mensagem para você, filho, é essa: não entristeçais o Espírito Santo. Uau, está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não, por favor, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados. A mensagem é esta, filho, Romanos 8, verso 26, o Espírito Santo dá gemidos inexprimíveis diante de Deus por vossa causa. Não entristeçais o Espírito Santo. Quando Davi pecou, meu Deus, o Espírito Santo se afastou dele. Isso trouxe momentos de muitas lágrimas. Muitos salmos na Bíblia Sagrada, você vê a dor, a tristeza e o sofrimento de Davi por causa do seu pecado. Um dos salmos que mais nós conhecemos é o Salmo de número 51. Quando Davi fala do seu pecado e da sua dor, da sua tristeza, por ter perdido o Espírito Santo. O Salmo 51, dos versículos 1, ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Filhos, essa tem que ser a nossa oração cotidiana, filho.
porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Não sei se já aconteceu isso com você. Parece que seu pecado te persegue, seu pecado anda atrás de você. O meu pecado está sempre diante de mim. Você vai almoçar e o seu pecado está ali. Você vai dormir, o seu pecado está ali. Você, meu Deus do céu, você bota uma música para se distrair, você vai ver um filme, mas não adianta, o seu pecado está sempre diante de você. Você já teve essa experiência? Aí Davi dizia, o meu pecado está sempre diante de mim, meu Deus. Contra ti, eu somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal. Aí pulando para o versículo 10, cria em mim, coloca a sua mão para o céu, vamos só profetizar essa noite, diga comigo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, um espírito reto. Você recebe essa palavra, filho? Amém ou não? Você recebe essa palavra? Pode aplaudir ao Senhor, vai lá. Ei. Então coloque a sua mão para o céu de novo, se você quiser, e diga assim, versículo 11, não me lances fora da tua presença. Diga, Deus, não me lances fora da tua presença. Diga mais assim, não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo, filho. Como eu falei, é o Espírito Santo que te guia, é o Espírito Santo que te ensina, é o Espírito Santo que te fortalece, é o Espírito Santo que te levanta quando você cai, é o Espírito Santo que te cura, é o Espírito Santo que te restaura, é o Espírito Santo que liberta você, é o Espírito Santo, meu filho, que não deixa você cair. Você não se desviou ainda, meu filho, a sua família não foi destruída, sabe por quê? É porque ai, meu Deus, é porque o Espírito Santo dá gemidos inexprimíveis diante do Pai por sua causa. Então, quando você está quase caindo, e você está balançando assim, na beira do despiadeiro, o Espírito Santo está diante do Pai, dando gemido, não, Pai, não deixa cair, não vai. É Ele que te sustenta, é Ele que te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, eu estou contigo. Uau, meu Deus. Davi se arrependeu, você sabe, e ele recebeu de volta o Espírito Santo, ele confessou, ele se arrependeu, aleluia, e aí, Deus chega a dizer que ele é homem, segundo o coração de Deus. Eu estou dizendo aqui que o Espírito Santo, ele capacita, que o Espírito Santo, ele unge, como ungiu Davi, como ungiu Saul, primeiro rei de Israel. Depois ele também rejeitou o Espírito Santo, e você sabe o fim triste de Saul. Como ungiu Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da terra, mas você conhece também o fim triste de Salomão, porque ele rejeitou o Espírito Santo. Como ungiu também a Sansão, está lá em Juízes 16. Sansão, você conhece a história, ele brincou com o pecado, brincou, foi com Dalila, isso? Dalila, sim. Ele brincou, e fez um montão de chacotazinhas, de brincadeiras, né? Meu Deus, e até que ele caiu em pecado, e o Espírito Santo se retirou de Sansão. Uau! E aí a Bíblia diz, filho, que tristeza, Sansão foi feito de chacota, Sansão foi feito de risadas, pegaram Sansão e rasparam o cabelo de Sansão,
rasgaram as suas vestes, furaram os 2 olhos de Sansão, e pegaram Sansão, colocaram no templo de Dagon, e agora estava lá Sansão, cabeça rapada, vestes rasgadas, seminu, e cego, e aí agora os filisteus, fazendo chacota dele, e rindo, e dando gargalhada. Foi um espetáculo, foi um circo, e as pessoas gritavam: ei, vai lá, Sansão! E Sansão pegava numa coluna, e balançava, não saía nada. Ei, aí Sansão, mostra a sua força, Sansão, onde está o seu Deus, Sansão? O Espírito Santo havia saído de Sansão. Meu Deus, Jesus, ele nos advertiu, lá no livro de Mateus, ele disse: vós sois o sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Vamos pensar na comparação. Sal serve para quê? Sal serve para salgar, né? Se o sal não salga, ele não serve para nada. Vós sois o sal da terra. Por favor, igreja. Se o sal se tornar insípido, disse Jesus, para nada mais presta. Essa expressão é muito forte, filho. Para nada mais presta. Seria como dizer: você não presta para nada. Vindo do Senhor é terrível. Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, para ser chacota, para ser vergonha, para ser de graça, assim como Sansão. Coloque a sua mão para o céu, diga comigo: não retires de mim o teu Espírito Santo. A palavra é essa: não entristeçais o Espírito Santo. Vamos vir para o Novo Testamento. Eu estou terminando já essa nossa palavra, vindo para o Novo Testamento. Em Evangelho de João, nós vimos alguma coisa, pouca coisa, muito pouco, do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento, ungindo, capacitando, enchendo, se movendo. Receba, receba. O Espírito Santo se move, o Espírito Santo enche, o Espírito Santo dirige, o Espírito Santo capacita desde o Antigo Testamento. E agora, quando vem no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 14, vem a promessa. Diga comigo: promessa. No versículo 16 diz assim, João 14, 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Era isso que eu queria. Era essa a minha necessidade. Eu rogarei ao Pai que vos dê outro Consolador, que fique convosco para sempre, para sempre, para sempre. É interessante que a gente termina o culto sempre assim, né, pastor Rafa? Né, pastor Rodrigo? A gente sempre termina para sempre, para sempre, para sempre. Meu Deus, que fique convosco para sempre. Diga comigo: para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Coloca a sua mão para o céu, diga: o Espírito Santo habita comigo. Diga comigo: com a minha casa,
com a minha família. Diga: o Espírito Santo habita comigo. Mas o mais forte disso aqui, o mais lindo, é que Jesus disse: o Espírito Santo, porque habita convosco. Versículo 17. E o finalzinho diz assim: e estará em vós. É profundo demais, filho. É o tabernáculo, é o Espírito Santo não mais em volta. Meu Deus do céu, por favor. É o Espírito Santo não mais cobrindo. O Espírito Santo cobriu o tabernáculo. Ei, mas agora não é mais o Espírito Santo agora cobrindo o tabernáculo. Ele estará convosco, Ele estará cobrindo, Ele estará em volta, mas então estará em vós. Diga: Espírito Santo, diga: Espírito Santo, diga: Espírito Santo em mim. Foi a promessa do Senhor Jesus. Quando você vira as páginas da sua Bíblia para João capítulo 20, em João capítulo 20, Jesus havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, e agora Jesus aparece aos seus discípulos lá em Jerusalém. No versículo 19 do capítulo 20 de João, fala assim: chegada pois a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, domingo, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Coloque a sua mão para o céu então. Deixa eu só profetizar. Essa noite eu quero só profetizar. Ei, em nome de Jesus. Então coloque a sua mão mais alto que você puder. Assim te diz o Senhor: paz seja convosco, paz seja convosco. Haja paz no seu coração, haja paz na sua alma. Aquieta-te, ó minha alma, aquieta-te, ó minha alma. Haja paz na sua casa. Meu Deus. Dizendo isso, mostrou as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Esse texto aqui vai ficar no domingo que vem, pastor Rafael, aqui, e depois da unção. Meu Deus do céu, vai anotando aí, pastor Rafael. Você não precisa mais nem fazer esboço. Mas esse aqui é pai, viu? Deixa quieto, né? Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Coloque a mão para o céu e diga assim: eis-me aqui, Senhor. Diga: envia-me a mim. Verso 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E quando chega finalmente em Atos capítulo 2, em Atos 2, que nós já vimos domingo passado aqui, cumprindo-se o dia de Pentecostes, 2 versos 1 em diante, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. De repente veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu, lembra? O Espírito Santo encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora, por favor. Nós estamos terminando. Se coloque de pé no seu lugar. Nós estamos terminando essa palavra. Eu só quero falar mais uma coisinha. Só mais uma coisinha para completar aqui. 2 considerações. Primeira consideração é essa: todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo: todos. Diga: todos foram cheios. Uau! Primeira consideração: Deus quer, é
a vontade de Deus que toda a igreja seja cheia do Espírito Santo. Essa é a primeira verdade. Aqui diz: todos foram cheios. Lá em Atos 10, quando Cornélio, lembra? Cornélio era homem piedoso, Cornélio era homem temente a Deus, Cornélio era homem de oração, mas ele não era cheio do Espírito Santo. E quando ele chamou a Pedro, e Pedro começou a instruí-lo, diz a Bíblia que Pedro estava falando sobre o Espírito Santo. Uau! E de repente, desceu sobre todos os que estavam na casa. Diga comigo: todos. Ei, meu Deus, é uma palavra profética para os líderes de célula. Atenção, líderes de célula, esta palavra profética veio fresquinha agora do céu, para mim, líder de célula. Quantos líderes de célula que estão, assim te diz o Senhor: eu quero que toda a sua célula seja cheia do Espírito Santo. Recebe, 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 recebe. Pode adorar o Senhor. Todos. Ali na casa de Cornélio era como uma célula, pastor Rodrigo, era como uma célula que estava sendo inaugurada ali. Cornélio chamou os seus vizinhos, Cornélio chamou os seus amigos, Cornélio chamou os seus parentes e convidou a Pedro. E Pedro estava pregando, e quando Pedro estava ainda pregando, de repente, todos foram cheios do Espírito Santo. A segunda consideração, filho, aleluia, Deus quer que você receba a unção do Espírito Santo, com o dom de falar línguas estranhas. E finalmente, filhos, finalmente, fecho a minha Bíblia aqui, finalmente, lá em João 16, que nós lemos no começo desta palavra, quando ele vier, o Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Você já pecou alguma vez na vida? Não, eu já. Quando você peca, o que acontece com você? Uma tristeza profunda, não é isso? Sim ou não? Uma tristeza segundo Deus. Paulo diz que a tristeza segundo Deus nos conduz ao arrependimento. Você sabe o que é essa tristeza? Ah, meu Deus, é o Espírito Santo. É porque você tem o Espírito Santo, meu filho. Isso é ruim, mas é bom. É ruim você ter pecado, mas é bom porque você passou a entender e a ter certeza de que o Espírito Santo está com você. Porque se o Espírito Santo não estivesse com você, você não se arrependeria. Então, se você se arrepende, eu vou perguntar para você entender. Quando você peca, você sente a dor do pecado? Você sente tristeza? Você se arrepende? Sim ou não? Sim ou não? Então, por quê? Porque, diga, o Espírito Santo está em mim. Se o Espírito Santo não estivesse em você, você não sentiria nada. Você balançava os ombros assim e ia dizer: que tem? Todo mundo faz. Que tem? Hoje é diferente. Mas quando vem uma dor, quando vem mal, é porque o Espírito Santo está em você. Eu não tenho dúvida nessa hora. Que o Espírito Santo está em você. E que ele se move em você. Uau! E que ele convence você do pecado,
lado da justiça e do juízo. Eu sei que nesta hora vem um arrependimento, uma tristeza e uma dor. E você está dizendo: eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar à casa do Pai. E eu vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu perante Ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas faz-me como um dos Teus servos. Oh, eu quero nessa hora orar por você, em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo tem falado com você. Quantos recebem essa palavra nesta hora? E quantos podem adorar ao Senhor Jesus? E quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor? Meu Deus, enquanto nós louvamos ao Senhor, enquanto nós adoramos ao Senhor Jesus, uau, você já pode sair do seu lugar e vir à frente. Nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus, para que você seja perdoado e para que você seja cheio do Espírito Santo.